Olá, eu poderia hoje voltar novamente a falar sobre as joias que o Bolsonaro está enrolado, mas vamos deixar isso um pouco mais para frente para ver o desenrolar das investigações para a gente voltar novamente nesse assunto. Eu quero falar hoje sobre a relação do governo Lula e as chamadas ditaduras de esquerda que são tão criticadas pela imprensa, enfim, pela oposição ao governo Lula. Primeiro vamos esclarecer uma coisa: ditadura não tem nem de esquerda nem de direita. Ditadura é ditadura, onde são cerceados os direitos fundamentais da pessoa, da propriedade, enfim, aonde o direito só vale da interpretação do governo de plantão, é ditadura, né? Portanto, não é nem de esquerda nem de direita. Mas vamos dar uma trabalhada um pouco na comparação que eu digo que todo mundo que faz política tem que ter capacidade de analisar o governo central para poder daí tirar suas diretrizes de trabalho. Vamos analisar a política externa do governo anterior. O governo anterior era de direita e conservador. Ele se relacionava, se isolou de toda a América do Sul, da comunidade europeia. Tinha no Donald Trump o seu principal ídolo, que era de direita e conservador também, com a mesma linha que eles chamam judaico-cristã do ponto de vista religioso. Se relacionava com a Turquia, com Putin, com os governos totalitários que reverberavam aquilo que eles tinham como principal eixo ideológico. A grande crítica que o governo Bolsonaro fazia às ideologias de esquerda, ele levou ao limite à direita. Só fazia relações diplomáticas, tentou articular uma frente internacional contra, eles chamavam de a favor da vida, contra o aborto, a ideologia de gênero, aos gays, lésbicas, enfim, tudo aquilo que eles achavam que vinham contra a família tradicional cristã. Portanto, por isso, eles trouxe aquele isolamento aparente do meio ambiente, não se relacionavam. Ele se relacionava puramente do ponto de vista ideológico. É bom que fique claro isso. O governo Bolsonaro tinha uma política externa puramente ideológica do ponto de vista conservador, do ponto de vista fundamentalista na religião e de extrema direita liberal na economia. O trabalho para eles não significava grande coisa. O que manda é o capital e as propriedades. Qual a diferença do governo Bolsonaro, da política externa do governo Bolsonaro para o governo Lula? Para isso, a relação que o governo Lula mantém com a Venezuela, com Cuba e agora se ensaia com a Nicarágua, e é bom falar da Nicarágua agora que esse governo está iniciando seu terceiro mês de governo, a diplomacia ainda está encontrando seus caminhos, ainda está reatando aquilo que foi abandonado no governo Bolsonaro, na questão do governo de bem-estar social, nas relações com os direitos humanos e com a economia. Diferente do governo Bolsonaro, o governo Lula não faz relações internacionais do ponto de vista ideológico. A relação internacional do governo Lula é de um estado de bem-estar social focado no bem-estar das pessoas e do ponto de vista econômico. O que a economia traz de bem para as pessoas? Bem, para isso, vamos fazer um ponto aqui, vamos analisar por que é que o Brasil tem essa relação com Cuba, Venezuela e com a Nicarágua, para esclarecer para vocês por que é que o Putin invadiu a Ucrânia. É uma questão geopolítica e econômica, e para evitar, do ponto de vista do Putin, que a Ucrânia entrasse na OTAN e ficasse sob o domínio dos americanos pelo Tratado do Atlântico Norte. Por que é que a China
briga tanto por causa de Taiwan, que é uma pequena ilha no entorno da China, e que ela tem um governo semi-independente, mas tem relações econômicas muito fortes com os Estados Unidos. Por que é que a China brigou durante muitos anos para ter autonomia sobre Hong Kong, e aí a diplomacia inglesa e a diplomacia chinesa deu autonomia para Hong Kong, nem o Reino Unido e nem a China ficou-se de ter o controle sobre Hong Kong, embora esteja ali no quintal da China, e a China agora assumiu as questões políticas de Hong Kong. O Brasil, se ele quiser ser uma potência econômica, não bélica, não atômica, o Brasil precisa se consolidar como uma potência econômica. Quando a Lava Jato tirou o PT, tirou o Lula e botou o Bolsonaro, que o Bolsonaro abandonou essa linha econômica, o Uruguai, o próprio Chile e a América do Sul abriu-se a economia para a China entrar. Hoje a China tem de 30% a 40% das relações comerciais com a América do Sul. Se o Brasil não apoiar, se o Brasil não fazer um anteparo comercial na América do Sul e com o terceiro mundo, com a África, as potências econômicas, a China, a Rússia e os americanos, o Brasil vai continuar subordinado por muito tempo. Essa é a diferença, é a visão econômica. O Brasil está começando a se manter as relações. Portanto, Cuba, vamos começar essa análise por Cuba. Cuba é uma ditadura, né, mas sofre há mais de 60 anos os embargos econômicos dos Estados Unidos. É proibido grande parte do mundo de vender, de ter relações econômicas com Cuba, salvo alguns países como o Brasil, que tem relações diplomáticas. A Cuba não pode comprar, não pode vender, não pode se relacionar com quase 100% das comunidades do mundo, porque os Estados Unidos não quer um país independente das suas relações econômicas lá. A Venezuela, depois do chavismo, depois de todo esse... era um país independente porque vendia petróleo, não dependia da diplomacia americana. Não, foi todos os embargos econômicos que a Venezuela sofreu e tentando à força, de forma... com todos os embargos, tentando fazer com que a democracia, que a alternância do poder fosse restituída à Venezuela, e não conseguiram até agora. Vamos ver agora se a política que o Lula sempre teve com a América Latina se volta, tem eleições esse ano, se volta a se ter a alternância de poder. Porque o interesse dos americanos, o interesse da China é na economia, como é que eles vendem, como é que eles influenciam. E os países que se rebelam contra isso são obrigados a se fechar ou para se proteger. Portanto, pode-se cobrar do Partido dos Trabalhadores como partido uma posição ideológica crítica aos partidos sandinistas, ao Partido Comunista Cubano, ao Partido da Venezuela. Mas ao governo brasileiro cabe fazer política diplomática para continuar sendo o centro da economia e o Brasil se transformar numa potência econômica para cuidar dos seus vizinhos. Se a gente deixar para ser cuidado pelos americanos, pela China ou pela União Soviética, com certeza nós vamos continuar sendo um país colonizado. O governo Lula, eu não tenho dúvida, com a sua diplomacia, busca a independência econômica do Brasil. Esse é o grande estudo que a gente precisa fazer, entender como que isso se dá. A economia do Brasil, não tenho dúvida que vai dar certo. Os juros futuros já sinalizam que vai cair, a inflação dos alimentos já sinalizam que vai cair. O governo, não tenho dúvida que esse ano fecha com grandes avanços e muito mais fortalecido do que nós estamos agora em março. Mas a gente volta de forma mais detalhada para discutir essa política externa e o apoio que o governo Lula tem que fazer
para os governos de direita e as chamadas ditaduras na América Latina, para não deixar que outras forças internacionais, outras potências internacionais intervenham na América Latina e tire sobre o controle, o controle econômico do Brasil, que vá para a China, para a Rússia ou para os americanos. É isso, gente. A gente volta num outro momento para debater mais sobre isso. Obrigado.